Hi guys, how you doing? This is Sam and welcome to one more Sam Explains. Então, galera, dando continuidade à sequência sobre o Present Perfect, né, que eu falei que ia falar sobre todos os usos do Present Perfect, são vários, por isso que eu dividi em vários vídeos. E é importante que a gente saiba todos esses usos, ok? Mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu vou dar a resposta para o desafio que eu deixei no vídeo da semana passada em relação ao Present Perfect, que começa no passado, continua no presente, pode continuar no futuro. Lembra que eu deixei um desafio? Qual seria a diferença entre duas perguntas? Então as perguntas eram: How long have you lived in Rio? E How long did you live in Rio? Então tem essas diferenças, estão baseadas naquilo que a gente já falou, tanto no primeiro vídeo quanto no segundo vídeo, qual a diferença entre os dois, tá? Então agora eu vou dar a resposta para vocês, qual que seria essa diferença. Então, how long have you lived in Rio? Quando a gente usa o Present Perfect, a gente fala que tem uma ligação forte com o presente. E nesse caso, quando a gente usa o how long, é algo que começou no passado e continua até o presente. Então nesse caso, a pergunta how long have you lived in Rio, a pessoa continua morando no Rio. Se eu perguntar how long did you live in Rio, quer dizer que aconteceu no passado, começou no passado e terminou no passado. Então ficou por lá. Então a pessoa não mora mais no Rio, está morando em outro lugar. Então essa que é a diferença dessas duas perguntas, ok? Então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre experiências. Então a forma ideal da gente falar sobre experiências é utilizando o Present Perfect. Mas quais são as palavrinhas-chaves que a gente utiliza bastante no Present Perfect para falar sobre experiências? Então a gente usa already, a gente usa yet, a gente usa always, never e principalmente na hora de fazer perguntas, a gente usa ever. Então, pergunta sobre experiência na sua vida, algo que começou no momento que você nasceu até agora, até o presente momento, ou seja, experiência na sua vida inteira, a gente vai fazer a pergunta como have you ever. Então, por exemplo, have you ever flown a plane? Então, você já alguma vez na sua vida andou de avião? Ou então, have you ever lived abroad? Então, alguma vez você já morou fora? Você já morou fora alguma vez na sua vida? Essa seria a pergunta em relação a experiências, ok? Mas, na hora de responder, como que a gente vai responder essa pergunta com have you ever? A gente pode responder yes, I've already lived abroad. Então, por exemplo, eu já vivi no exterior. Então, já morei no exterior, tá? Ou eu posso falar no, I've never lived abroad. Então, eu nunca morei no exterior. Ou ainda, a gente pode falar no, I haven't lived abroad yet. Então a gente tem o already, que significa antes do esperado, tá? Então pra gente, no português, poderia significar o já. Então, I've already started my course. Eu já comecei meu curso. I've already lived abroad, como no exemplo que eu falei anteriormente. Então eu já morei no exterior. He's already finished his shift. Então, ele já terminou o turno dele. Então, sempre que a gente utilizar already, significa algo que terminou. No momento passado e principalmente antes de algo esperado, ok? Quando a gente usa o yet, ele significa até agora. Então a gente vai utilizar o yet somente em frases negativas ou interrogativas. A tradução seria mais ou menos ainda. Então, por exemplo, quando eu quero falar I haven't finished my homework yet. Então, eu ainda não terminei o meu dever. Então, até agora, eu ainda não terminei o meu dever. Ok? She hasn't showed up yet. Então, ela ainda não apareceu, ela ainda não chegou, tá? Essa seria a tradução dessa frase. Então, o yet quer dizer até agora e already quer dizer algo que já passou. Lembrando que already a gente vai utilizar em frases afirmativas, o yet a gente vai utilizar em frases negativas ou interrogativas, ok? Entretanto, isso a gente fala do uso correto, no gramatical, que você vai encontrar em todas as gramáticas. Porém, se você estiver principalmente estudando inglês americano, vocês vão ver que muita gente, na verdade, pode não utilizar o Present Perfect quando falar de experiências. Você também pode utilizar Did you ever? É correto? Segundo as gramáticas, segundo a maior parte das gramáticas, não é correto. Mas você pode ouvir pessoas falando isso. Então, você pode utilizar I didn't do my homework yet, tá? Soa meio esquisito, mas é também bastante comum, você pode encontrar pessoas falando isso, ok? Então, quando a gente falar de experiências, lembrando que o jeito correto, quando a gente falar de experiência, a gente usa o Present Perfect, tanto com have you ever, quanto already, yet. E também a gente pode utilizar para falar sobre algo que aconteceu com bastante frequência ou que nunca aconteceu no passado, tá? Então a gente pode utilizar também o always e o never
tá? Eu sei que essas duas palavras, elas são advérbios de frequência, então normalmente são utilizadas com o present simple, tá? O simple present, que então quando a gente fala de frequência de algo, mas você também pode falar que é algo que sempre aconteceu na sua vida. Então, por exemplo, I've always told her about this. Então, eu sempre falei com ela sobre isso, tá? Então, quer dizer que no passado, obviamente, você pode estar dando uma exagerada, mas isso sempre aconteceu. Então, a gente também pode utilizar o present perfect com always, ou então com never, como a gente até falou quando a gente estava falando sobre o have you ever. Então, I've never seen her like this. Então, eu nunca a vi desse jeito. Esse também é um outro uso do present perfect. Então, pessoal, mais um vídeo sobre Present Perfect. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, não deixe de colocar aqui nos comentários. Curtir a página lá no Facebook, nas outras redes sociais também, no Instagram, no Twitter. Eu vou estar sempre tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Então, muito obrigado e see you next week.